limite com x tendendo a zero de x vezes ln de x. Tá? Esse limite aqui, ó, essa proposição é para indeterminação infinito sobre infinito, certo? Quando você olha para cá, você não tem uma indeterminação infinito sobre infinito. Você tem uma indeterminação da forma o quê? Zero vezes infinito. Né? Contexto de limite, tá? O limite da primeira função é zero, o limite da segunda função é infinito. Então você está com a indeterminação, você já viu que isso é indeterminação. Mas L'Hopital não se aplica, não tem L'Hopital para isso aqui. L'Hopital é para o quociente. Mas você consegue fazendo o seguinte, ó. Esse é o limite com x tendendo a zero, diz o seguinte: do logaritmo natural de x dividido por 1 sobre x. E ao fazer isso, você tem uma indeterminação infinito sobre infinito. Tá? Não é? Tá? Infinito sobre infinito. Convém observar o seguinte, ó. Convém observar que esse L'Hopital é mais infinito, mas também vale. Na verdade, a primeira versão são para limites o quê? Laterais. Você olha para as notas, eu faço a sequência, tem para os limites laterais, aí se tem para os laterais, tem para o total. Tá? Então aplica aqui. Você tem aqui, chegou, ficou infinito sobre infinito. Por que eu estou falando isso? Porque quando o x tende a zero, aqui é x tende a zero pela direita. Está subentendido que aqui é x tende a zero pela o quê? Pela direita, porque o logaritmo natural de x só está definido para x positivo, tá? Entendido? Já está implícito aí que é x tende a zero pela direita. E agora eu fico com o quê? Com infinito sobre infinito. Tá? Já estou botando igualdade porque eu já estou... Mas, bem, essa igualdade não é para o L'Hopital, não. É só por causa da transformação. Só que agora vamos calcular o limite do quociente das derivadas. Será que existe? Então isso aqui fica o limite com x tendendo a zero, pela direita, e quem? 1 sobre x, e a derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x2. Só que por transformação, isso aqui é o limite, com x tendendo a zero pela direita, de quê? Quanto é que dá isso? Dá menos x, não é? Que é 1 sobre x vezes x2 sobre 1. Mas esse limite eu tenho que é quanto? Zero. Aí, como esse limite é zero, esse limite é igual a esse. Tá aqui. L'Hopital. Infinito sobre infinito. Lembrando que nas notas eu demonstro primeiro para os laterais, tá? E vale para todas as variações aqui, pode ser menos e menos, mais e menos, menos e mais. E depois sai como corolário por total. Tá? Então você está aplicando L'Hopital para resolver uma indeterminação da forma zero vezes infinito, que sempre pode ser transformada da forma infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Tá bom? Eu transformei da forma infinito sobre infinito, que é que sai. Tá? Tá, deixa eu ver um outro exemplo aqui. Tá.
Aí tem uma outra versão de L'Hopital, que é a seguinte, deixa eu apagar aí. Vou apagar aqui, para ver uma outra versão. Seguinte, proposição. Proposição. Tá? Então, sejam L real e FG funções, tá? G funções. Se limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual ao limite de g de x com x tendendo a mais infinito, que é igual a zero. Percebe? Existe delta se isso aqui acontece, se existe a real, tal que FG são diferenciáveis em A mais infinito com G' de x diferente de zero, qualquer que seja x pertencente a A mais infinito, tá? E o L é o limite com x tendendo a mais infinito de f' de x sobre g' de x, então é a versão no mais infinito do L'Hopital. O L também é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre g de x. Isso é a versão no mais infinito do L'Hopital. E vale também para menos infinito, tá? É só adaptar, claro que você tem que adaptar o enunciado. E vale também quando esse L for o quê? Quando esse L tá? Ah, aqui também, ó. Essa versão de L'Hopital também vale quando o L for mais infinito. Tá bem? Com o quê? Com o x tendendo a P. Se com x tendendo a P, se o limite for mais infinito, também o limite disso aqui também é mais infinito. Viu? Tá certo? Tá bom? Tu já imaginou se eu fosse demonstrar todas as versões, a trabalhar com várias possibilidades? A gente só saía daqui à noite, tá? Então isso aqui vale também quando o L for mais infinito. Entendido? Tá? Demonstração está nas notas. E vale também aqui. E quando o L, entendeu? Vale tudo. Isso aqui você constrói tudinho, né?
E tem as variações, tá? E vale também essa variação aqui, quando aqui for o quê? Infinito. Tá? Quando for infinito também vale. Tá certo? Quando for infinito, quando um é mais infinito, o outro é mais infinito. Quando um é mais infinito, o outro é menos infinito, ou o contrário. Tá? Ou seja, caiu em determinação, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, satisfeitas as demais hipóteses, você pode aplicar L'Hopital. Tá? Nas notas eu descrevo todas as possibilidades. Bom? Então, observe aqui, ó. Vamos lá. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Limite com x tendendo a mais infinito. Vou apagar aqui. Ó, olha esse exemplo. Vamos ver se tem mais algum antes. Limite com x tendendo a mais infinito. Limite com x tendendo a mais infinito de x vezes e elevado a 1 sobre x menos 1. Desculpe. X vezes e elevado a 1 sobre x menos 1. Isso aqui é uma indeterminação no infinito da forma infinito vezes zero. Concorda comigo? É a indeterminação da forma infinito vezes zero. Tá? Concorda? Tá certo? Que isso aqui dá limite infinito. Isso aqui, x tendendo a mais infinito, o expoente tende a zero. Exponencial que tende a zero tende a 1, menos 1, zero. Então, isso aqui é infinito vezes zero. Novamente, L'Hopital é para a indeterminação da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, eu venho aqui e escrevo isso aqui, como aqui cabe a igualdade. Isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de quê? De e elevado aqui a 1 sobre x menos 1 dividido por quê? Por 1 sobre x. Certo? Aí agora eu tenho determinação da forma que 0 sobre 0. No infinito, né? Então eu posso aplicar L'Hopital. Vamos ver. Mas aí eu tenho que existir o limite do quociente das derivadas. Então vamos ver quem é o limite do quociente das derivadas. É o limite de... Quanto é que dá a derivada disso aqui? Dá e elevado a quem? A 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x, que dá quanto? Menos 1 sobre x2. Repare que eu não botei a igualdade. Eu vou botar a igualdade depois que eu verificar que tem um limite, tá? Dividido por quem? Por derivada de 1 sobre x, dá quanto?
menos 1 sobre x2. Então, isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito, tá? Se cancela com esse, né? Então, dá o limite de quem? De elevado a 1 sobre x. E quando o x tende a mais infinito, esse limite dá quanto? Dá 1. Então, como tem o limite do quociente das derivadas, esse limite aqui é igual a esse. Então, vale a igualdade. Tá? Tá certo? Das derivadas. Por L'Hopital. Deixa eu ver aqui mais um outro exemplo. Tá? Como eu disse, vale também quando for o quê? Infinito sobre infinito, tá? Mais infinito sobre menos infinito sobre mais infinito, as respectivas variações. Então, deixa eu ver um exemplo aqui, eu boto todas na lista. Tá? E veja aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo. Limite, limite, vamos lá. Limite com x tendendo a mais infinito do logaritmo natural de x mais elevado a 2x sobre 4x. Tá? Sobre 4x. Então, observe. Isso que aqui está é uma indeterminação. Olha, com x tendendo a mais infinito, o argumento do logaritmo tem limite mais infinito. Tá? E o denominador também tem limite mais infinito. Então, tudo para aplicar L'Hopital. Tá? Repare, ó, o denominador, a derivada é 4. São funções diferenciáveis, tá? O denominador, a derivada é 4. Derivada 4, diferente de 0. Vamos satisfazer as hipóteses lá. Então, vamos analisar quem é o limite de quê? O limite com x tendendo a mais infinito, que quociente das derivadas. Derivada logarítmica de x mais elevado a 2x. Então fica o quê? O denominador fica x mais elevado a 2x, né? E aqui dá quanto? Em cima dá 1, né? Mais quanto? 2 elevado a 2x. Que dá elevado a 2x vezes a derivada de 2x, que dá 2. Sobre 4? Sobre 4. Então, isso aqui é o quê? Ó, não botei igualdade agora, mas aqui eu boto a igualdade. Então, isso aqui é o limite com x tendendo aqui a mais infinito de quem? De 1/4 de quê? De 1 mais 2 elevado a 2x sobre o quê? X mais elevado a 2x. Só que agora aqui eu estou diante de outra indeterminação, ó. Infinito sobre infinito. Não é? As duas diferenciáveis, derivada aqui. Então vamos aplica L'Hopital de novo. Tenta aplicar L'Hopital de novo. Então, vamos ver quem é o limite com x tendendo aqui a mais infinito disso aqui. Multiplica por 1/4, né? 1/4. Agora vamos pegar o quê? Derivada. Quanto é que é dar a derivada aqui? Quanto é? Dá 4
vezes E elevado a 2x, né? Dividido por quê? Por 1 mais 2 vezes E elevado a 2x. Tá certo? Isso aqui, isso aqui dá para calcular direto. Esse limite aqui. Tá? Esse limite aqui dá 4 sobre 2. Mas vamos pensar que dá infinito sobre infinito, né? E aplica o quê? L'Hopital de novo. Então isso aqui fica limite, vamos ver, com x tendendo a mais infinito de quê? De 1/4. Quanto é que dá a derivada disso aqui? Dá quanto? 8 vezes E elevado a 2x. E quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? Dá 4 vezes E elevado a 2x. Tá? Só que esse limite aqui sai. Esse limite aqui é o quê? É o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 1/2. Que é quanto? 1/2. Então, como esse limite é 1/2, tá? Então, esse limite é esse, por L'Hopital. Então, esse limite aqui é 1/2. Como esse limite é 1/2, esse limite é esse. Aplica o L'Hopital em cadeia. Tá certo? Então, tá aí a aplicação.